Oi, e hoje eu vou contar a história de Santa Áfia. Não conhece a história dela? Não se preocupa, vem cá que eu vou te contar. Santa Áfia nasceu na Baviera, hoje em dia é conhecida como Alemanha. Isso na época do Império Romano. Áfia vivia numa vida de pecados, inconscientemente, e é apoiada pela sua mãe, Hilda, a prestar culto a uma deusa chamada Vênus. As duas viviam com as 3 criadas, que também eram pagãs. Na casa que elas viviam reinava o paganismo. Sob o domínio do imperador Diocleciano, Roma perseguia severamente os cristãos. Por causa dessa perseguição, um bispo acompanhado de um diácono chamado Félix hospedaram-se na casa de Áfia. Vindo da Espanha, fugindo dos romanos, 2 forasteiros foram acolhidos por Áfia. Porém, uma surpresa ia transformar a vida de todas as mulheres. Os 2 forasteiros pareciam boas pessoas e também diferentes das outras, mas amigáveis. Então, os homens desceram para almoçar, e de lá eles começaram a orar e agradecer a Deus pela colheita e pela comida. As mulheres ficaram muito tocadas por isso. E logo então perceberam que eles eram cristãos. As mulheres não denunciaram eles, e sim ficaram repensando sobre sua vida e também sobre os seus atos. Então, Áfia começou a fazer uma revisão sobre sua vida inteirinha de pecados. Sentiu um tremendo arrependimento e uma enorme tristeza no coração. Mas ela estava disposta a se arrepender de coração e alma. Então Áfia se ajoelhou aos pés do bispo, dizendo para que ela perdoasse ele de todos os pecados, porque ela já havia se arrependido de tudo que havia feito em vida. Preciso ver que é um arrependimento verdadeiro da jovem, e então lhe dá a absolvição e também faz um batismo. Então Áfia começou a converter a sua mãe e também as suas criadas. Também começou a falar de Jesus e também sobre o batismo. Elas também aceitaram experimentar o amor e a felicidade de Deus. Narciso e Félix ajudaram as mulheres a estarem na reta da fé cristã enquanto estiveram lá. Mas depois eles tiveram que sair, porque estavam sendo perseguidos pelos soldados e por Roma. As mulheres já eram convertidas e então decidiram ajudá-los a fugir. Após a fuga dos cristãos, Áfia foi denunciada anonimamente aos romanos e por isso foi presa. Os romanos ofereceram a ela a liberdade, caso ela se renegasse a sua fé e prestasse culto aos deuses pagãos. Áfia, porém, não aceitou e ficou ainda mais falando sobre sua fé. Então os soldados romanos levaram ela para uma ilha. Lá ela foi despida, amarrada num poste e foi queimada viva. E em nenhum momento renegou sua fé em Cristo, em quem ela acreditava ser o seu Salvador. A mãe de Áfia e suas criadas descobriram onde ela estava, mas então um soldado percebeu que as mulheres estavam planejando roubar o corpo. E então elas foram pegas em flagrante. E de lá foram levadas ao julgamento. E então elas renegaram a fé aos deuses e afirmaram a Cristo. Isso fez com que elas fossem amarradas num poste, queimadas vivas. O mesmo destino da filha. Mas foram todas sepultadas do mesmo lado da sua filha.